Amigos telespectadores e internautas, vamos começar a entrevista do bloco O Nome do Dia. Dessa vez, ouvindo um personagem ainda jovem da história de Pará de Minas, José Hermano de Melo Franco, conhecido ambientalista da cidade. E vou passar a palavra para que ele mesmo se apresente. Luiz, primeiro obrigado pela oportunidade de conversar até sobre mim também, que é uma dificuldade da gente de falar sobre isso. É, né? Que muitas vezes... As ligações, de onde que veio muitas vezes, mas quem é esse Zé Hermano? Eu falo, pô, o Zé Hermano é Melo Franco, mas de quem? Então esclarece aí para o... Na verdade eu sou filho do... Meu pai chamava José Deodoro de Melo Franco. Meu avô João de Melo Franco, João do Júlio. Ele tinha um outro apelido também, o João do Júlio. João Coalhada. João Coalhada. Tomei muita coalhada com ele a minha vida toda. E minha mãe é a Branca, Raimundo Machado de Oliveira Franco. A sua avó? Minha avó Amélia Ferreira Franco, Dona Miluca. Dona Miluca, Dona isso Miluca. Mesmo. Exatamente, eu esqueci de fechar esse lado. E do lado materno, minha mãe, a Branca, que foi enfermeira muitos anos, trabalhou muitos anos no hospital, trabalhou muitos anos no sistema de saúde de Pará de Minas. Meus avós maternos, o seu Leôncio Amâncio de Oliveira, que era motorista de caminhão basicamente, e amansava cavalo e gostava muito dessa lida com fazenda também. E minha avó Angelita Leocádio, Dona Preta, ambos já falecidos, os dois avós, aliás, os 4 avós já falecidos, e meu pai também já falecido. Dona Preta é a mãe da Dona Branca, que é a minha mãe. Que é a sua mãe. Que é a minha mãe, exatamente. Eu tenho uma irmã, Adriana Maria. Ela é assistente social, ela trabalha hoje na Secretaria de Educação, trabalhou na APAI durante muitos anos. E é assim que chega até aqui a família, né? Meu nome é José Hermano Oliveira Franco. Vou só te corrigir aqui, apesar do Melo Franco da descendência Melo Franco, o Melo pulou nessa aí. Nessa aqui o Melo pulou. E eu tenho 45 anos, sou biólogo, gestor de projetos. Você formou na UFMG? Eu comecei a estudar na UFMG e terminei na FAPAM. Sou formado pela FAPAM e gestão de projetos pela PUC. E você teve uma classificação muito boa na época, quando você fez o vestibular? Quando eu entrei na PUC, sim, eu fui terceiro colocado geral da PUC. E até é o que a gente comentava aqui antes, eu até acredito isso muito aos professores que eu tive no 2º grau do Fernando Otávio. Eu gosto de citem pessoas. Eu dou muito valor nesse pessoal que eu tive aula no Fernando Otávio no 2º grau, porque eu tenho certeza, eu aprendi muito, eram ótimos professores que não só gostavam daquilo que faziam, como gostavam, sabiam muito, sabiam passar isso. Eu tive bons professores, por exemplo. Verdadeiras feras. Verdadeiras feras, professor Pedro Moreira, professora Guilhermina, professor Ivete de História, Marco Aurélio, hoje vereador, professor de Física, excelente professor de Física. Silvana Teodoro, foi excelente professora de Física. Doutor Hélio. Hélio Bergo Torres. O nome completo eu não lembrava. Tive o Mas Geraldinho na surdina, de Química. Os alunos chamavam ele de LTU. De professor Tio. Ele não importava, não. Mas a gente tive o Geraldinho de Química. Então eu tive professores. Geraldo Pimenta. A Marilena Guiar de Matemática. Eu lembro de todos, pra você ter ideia. Foram tão bons, marcaram tanto. Maria César de Biologia. Marcaram tanto assim e ensinaram tanto que eu saí daqui, sabe... até hoje eu tenho esse conhecimento de muita coisa de 2º grau, muita coisa que a gente resolve do dia a dia com esse conhecimento dessas pessoas. E você ficou em 3º lugar no vestibular disputadíssimo, um dos mais difíceis do Brasil. Era na época, então, na época do vestibular ainda, não era o Enem, né? Isso foi em que ano, Zé Hermano? 92, se não me engano. 92, 93. Foi a época que eu fui pra PUC. E aí você trancou a matrícula lá e... aí na verdade eu pulei de curso, eu tentei fazer... Teve uma época que eu quis fazer medicina, vocês meio que queriam fazer medicina. E acabei entrando na medicina veterinária.
fiquei 2 anos e meio na medicina veterinária na UFMG e aí finalizei como biólogo na FAPAM mesmo. Aí nesse meio tempo meu pai morreu, meu pai faleceu, eu tive que voltar para cá. Certo. E aí acabei terminando aqui na FAPAM. Muito bom, por sinal, uma pena que o curso acabou na FAPAM de Ciências Biológicas, que era um ótimo curso aqui também. A gente perdeu isso, a FAPAM perdeu bons cursos ao longo dos anos. O Zé Hermano, ele descende pelo lado do pai, da família Melo Franco, né, que é uma das formadoras aqui do município de Pará de Minas. Bem antigo. Ele é bisneto, Zé Hermano é bisneto do Júlio José de Melo Sobrinho, que veio a ser o Julinho Marzagão, que fundou a família Melo Franco em Pará de Minas. Né? Nós temos até existe minha tia Elisa, já falecida também, ela chegou a compilar uma árvore genealógica, nós temos um livro, eu tenho um livro, que ela conseguiu buscar lá na 8ª filha da Joaquina do Pompéu. Pois é. É da onde vem trazendo até chegar no pessoal e até chegar o Júlio José, na verdade, ele entra já na genealogia, mas ele era cearense. Ah, tá. Ele veio pra cá, pra Minas Gerais, ele não era daqui. O Júlio José de Melo Sobrinho, o seu bisavô, né, foi um dos pais do município de Pará de Minas, né? Ele foi casado 2 vezes e muitas pessoas até questionam que a família deveria se chamar Franco Melo. E, no entanto, ficou Melo Franco. Porque no primeiro casamento ele teve 5 filhos que todos assinaram Melo, né? E no segundo casamento, quando ele se casou com a dona Elisa, lá de São Gotardo. Você está bem informado, ele teve. Não, mas faz parte da história de Pará de Minas, eu gosto de pesquisar. A dona Elisa era Franco. Isso. E ele já com seus 35 para 40 anos, 35 anos talvez, ele se casa com a dona Elisa, que tinha 14 anos. Não é isso? Tá correto. E o pai concordou com o casamento desde que ele trouxesse um irmão que estava lá também na época. Agora quem está sendo informado sou eu. Veio o cunhado, né, o irmão da dona Elisa, um pouco mais velho, veio para Pará de Minas acompanhando a irmã, né? Sim. Era muito normal isso. Ele se encantou como a filha do Julinho Marzagão, do seu avô, do primeiro casamento. E se casa com ela. Agora você tá... Que então, bacana. é por isso que tem o Franco e o Melo Franco. É, né? Aí que vem a... eu tenho isso tudo explicadinho, uma hora eu vou te passar isso. Mas, irmão, já há muitos anos que você vem batalhando nessa causa do meio ambiente em Pará de Minas. Quando é que você descobriu que você tinha uma veia, que você começou a se preocupar com a situação do planeta e entrou de cabeça nesse movimento? Tanto meu avô materno, quanto meus avós maternos quanto paternos eram ligados de alguma forma a fazendas, a agronegócio, a esse tipo de coisa. E meu pai também sempre foi muito ligado a isso, mas mais do que ligados do ponto de vista profissional, e isso eu falo que eu tive uma oportunidade tanto com essas pessoas todas, que eu cito aqui, meus avós, meus pais e tudo, eles eram muito ligados de verdade à terra, aos animais, à árvore, à fruta, ao rio. Eu cresci nadando em rios que hoje não existem mais. Que lá na região de Brás Correia, onde era a fazenda do meu avô, onde era parte da fazenda do meu avô, que a gente ia pra lá desde molequinho andar no meio do mato. A gente andava molecada no meio do mato sozinho, mês inteiro lá, saindo das muitos córregos. Muitos córregos, nadava, bicho, ia mexer, e eles gostavam disso. Meu avô paterno, então, o seu João, que era muito fã de São Francisco, muito devoto de São Francisco, que era franciscano, ele tinha paixão, eu conseguia ver nessas pessoas. Ele tinha até uma saudação, né, que era tinha de São saudade, paz e bem, paz e bem. E meu avô materno também era gente que adorava, que você via o olho brilhar para cuidar das coisas, e eu cresci vendo isso, entendendo isso, e isso isso sempre teve ali. E aí, quando eu tive a oportunidade, mais de 11 anos atrás, de repente, isso veio latente, eu fui fazendo outras coisas na vida, etc. E de repente eu tive a oportunidade da ONG, de proteção ambiental, a AMA Pangeia, que eu trabalhei nela durante 10 anos praticamente. Quando eu entrei lá, na verdade, a parte que eu gostava como biólogo, com tudo, é a parte do microscópico. Sabe? Eu tinha facilidade e gostava disso. Comecei a tentar entender onde é que eu tinha entrado. Primeiro, o que é uma ONG, e segundo, o que é uma ONG de proteção ambiental.
Só que foi tão fácil entender a questão, porque exatamente era fácil entender a importância daquilo tudo. Foi fácil para mim conseguir compreender por que aquilo era importante, por que se cuida, por que, sabe? E ao mesmo tempo, por que nós temos que fazer um equilíbrio? Por que nós precisamos ter um equilíbrio de sim, precisamos desenvolver, precisamos ter emprego, renda, bem-estar social, bem-estar para as pessoas, mas precisamos disso tudo funcionando de cá. Fez muito sentido para mim, já fazia, foi fácil fazer sentido para mim. Então foi fácil assumir a defesa. Sabe? E aí virou um processo natural de entender, olha, peraí, nós estamos fazendo errado. Eu lembro que uma das primeiras coisas que a gente gritou, que eu particularmente gritei em 2009, foi, olha, vai faltar água. Eu estou andando para lá e para cá, eu estou vendo. Nós não estamos, sabe? Fui apontando. Eu comecei a ver, falei, gente, nós estamos fazendo errado. Em 2009 você já tinha dado Nós vamos fazer errado, vai dar errado, isso vai dar errado, isso vai dar errado. Sabe? Então, assim, como que a gente vê isso? É questão de gostar, Luiz. É questão de quem anda e começa a falar, olha, aplicar o que você aprendeu e que você estudou e começar a estudar mais e começar a ver. Falar, olha, mas isso não tem como dar certo. E não deu. São certas coisas que você não é ser profeta do apocalipse, nem nada disso, não, torcer contra, não. É quase matemático, de certa forma. Se você não... A água é produzida, se você não cuida, você não tem. Foi assim que eu entrei, via ONG, via Associação Pangeia. E a partir de lá de dentro, desse interesse meu, eu fui ganhando espaço em conselhos estaduais de meio ambiente, tanto o Conselho Estadual de Meio Ambiente e Política Ambiental, o COPAN, quanto o Conselho Estadual de Recursos Hídricos. E aí vem um mundo de aprendizado, e aí ficou fácil, a gente brinca entre nós lá que isso é uma cachaça. E a cada dia surge um problema diferente. Na verdade, Luiz, eu entendo hoje que é o nosso entendimento que vai aumentando. E quanto mais o entendimento das pessoas aumentam, é a hora que a gente fala que apareceu o problema. Na verdade, não apareceu. O problema já estava lá, só que ele não era notado. Ele não era notado. Então, quanto mais entende... Por isso que a gente fala de conscientização, de educação ambiental, é o seguinte, olha, vocês têm que começar a ver se mais pessoas começam a enxergar os problemas. Que são problemas da nossa vida, do dia a dia. Né? Então, às vezes, é tão corriqueiro. Quer ver um negócio simples? A questão que nós lidamos com ele até hoje? Lixo. Não é corriqueiro, não é simples. E não tem lixo no chão até hoje. Até hoje. A gente até pensa que não adiantou nada, mas diminuiu muito. Diminuiu muito, melhora. Aos poucos, não é por mais óbvio que... E aliás, me parece hoje que quanto mais óbvio mais difícil é. E a reação ao trabalho dessas ONGs ambientais, aqui no Pará, no caso da AMA Pangeia, a reação popular, ela é favorável, mas a reação de quem está no comando de uma prefeitura, ocupando um cargo público, é a pior possível, né? As pessoas têm uma opinião antes de chegar lá, e quando chegam mudam completamente de opinião, passa a achar que você é um chato. Vivi isso, né? O tempo todo. Você deve ter passado por isso já deu tempo. Mas eu entendo, Luiz, eu tive é questão de gostar mesmo do que faz, né? Eu conseguia entender o seguinte, olha, essas pessoas ainda não conseguiram enxergar o que a gente está enxergando. Sabe, é muita falta de entender, por exemplo, que quando você trata da questão ambiental, você pode tratar da cidade de forma melhor. Meio ambiente não é só arvorezinha e só bichinho. Meio ambiente envolve a nossa qualidade de vida. Se você tem uma cidade mais arborizada, uma cidade com temperaturas melhores, que tem mais sombra, que tem mais ar fresco, você tem pessoas com mais saúde. Se você tem mais espaços onde as pessoas podem fazer uma ginástica na natureza, você tem menos estresse. E isso isso é comprovado, Luiz. Isso vai desaguar lá no seu sistema de saúde. Menos gente com menos problema, tomando menos remédio. Menos estressado. Uma das coisas que eu tento passar o tempo todo é tentar ajudar as pessoas a enxergar que é tudo uma coisa só, não existe só isso aqui é a pasta do meio ambiente. Eu consigo imaginar, para você ter uma ideia, eu sempre falei isso, um plano de governo inteiro como eixo o meio ambiente. Estou falando de desenvolvimento econômico, estou falando de saúde, estou falando de educação, como eixo a questão ambiental. Porque você não faz mais nada sem isso. E a gente ouve muito também dos governantes, principalmente no executivo, que eles têm os projetos mirabolantes e de repente aquele projeto não anda. Muitas vezes é pela incapacidade do próprio gestor, mas ele prefere culpar os ambientalistas. Olha, não saiu a licença lá de tal órgão, né? Então falta colocar, e eu digo isso, você falou do executivo, digo isso do executivo, tanto a nível de prefeitos quanto a nível de governo do estado. Como eu sou parte do conselho, eu vivo batendo pesado isso lá, isso é gravado.
Falando, olha, sabe o que falta? Falta alguém que senta nessas cadeiras que fala, olha, meio ambiente tem importância, só isso. Valorizar. Valorizar, né? E entender e fazer o óbvio. Vou te dar um exemplo clássico aqui, pelo qual, inclusive agora na reunião de fim de ano do Conselho lá, eu deixei de novo registrado. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente é a segunda maior arrecadadora individual do Estado. E não tem um centavo. É que menos recebe recurso. Recebe nada, né? Entendeu? Por que ela não recebe? É o que eu falei, eu sei por que ela não recebe. Porque quem está governando não acredita naquilo. E depois, na hora que falta água em algum lugar, vai caçar uma solução mirabolante, vai cavar mais poço. E essa arrecadação dessa secretaria é proveniente de multas? Não, ela é pouco, uma parcela pequena. Não, proveniente de licenciamento, de coisa de transporte, tem coisa demais, tem receita demais, Luiz. É a segunda maior arrecadadora de... Na verdade, Luiz, ela como secretaria única, então, ela é a primeira, porque a primeira é a da Fazenda, que arrecada de todo mundo. O Ministério do Meio Ambiente, eu nem sei se foi finalizado nesse governo agora, do presidente Bolsonaro. Sim. Então deve ser também um grande arrecadador. Sem dúvida. Sem dúvida. É. Porque hoje tudo que você vai fazer precisa dar tal licença ambiental. E tem que ser, né, Luiz? A gente tem que colocar alguma ordem, porque a gente tem que entender o seguinte, beleza, nós precisamos gerar emprego e renda, precisamos gerar desenvolvimento. Eu abri o meu negócio. Eu vou usar água, por exemplo, vou te dar um exemplo, e vou descartar um resíduo. Tudo bem, eu estou usando aquela água para o meu lucro, não é pecado. E vou descartar um resíduo, mas eu não posso, o meu lucro não pode gerar um problema para as outras pessoas. Então eu sou obrigado a ter uma licença, por quê? Porque essa licença vai me obrigar a fazer o tratamento da minha água, a devolver uma água que não acabe com os córregos. Entende? Certo. É igual a cobrança pelo uso da água. Se a água é de todo mundo e eu estou usando ela pelo lucro, é justo que eu pague por isso, para que todo mundo receba alguma coisa de volta. Que seria o quê? Rio mais limpo, com maior volume de água. Quem tiver que proteger as nascentes, que receba alguma coisa, é justo. Já tem exemplo disso aqui. Em Minas Gerais nós temos Extrema, entre outros. Extrema é o mais famoso. Então existe uma forma de gestão ambiental que a gente vive lutando para colocar ela em prática. A forma nós já sabemos. Falta o quê? Quem está nas cadeiras de comando acreditar e fazer a coisa funcionar. A forma existe. Tem duas coisas que eu quero te perguntar, relativa a Pará de Minas e ao meio ambiente. Vamos lá. Nos primeiros anos dessa década, nós tivemos a canalização do Ribeirão Paciência, canalização dos rejeitos, dos esgotos e tal. Sim. Quando foi construída a ET, que Sim. fica na estrada ali dos Limas, por ali. E a outra, o lixão, que deixou de ser um lixão para ser uma outra maneira um pouco mais evoluída, mas que ainda não é a ideal, de como cuidar do lixo da cidade. Você acredita que o Ribeirão Paciência hoje ele está tão poluído como ele era antes desse serviço? Por de descargas? Um pouco menos, Luiz, com certeza um pouco menos. Mas nós ainda estamos patinando muito nisso. Eu tenho, e inclusive falo como quem faz parte do conselho da ARSAP, tem para mim que a nossa chance é que a ARSAP comece de fato a fazer o trabalho de andar na beirada do rio, porque você tem que ter esse trabalho de andar, descobrir quem ainda descarta, conversar com essa pessoa, vamos regularizar isso, vai deixar de fazer, porque a gente ainda sabe que ainda desce muita coisa. Já temos instrumento, olha para você ver como é que as coisas andam de forma lenta, pelo menos conseguimos criar um instrumento. Quando tiramos a Copasa, foi um ganho sensacional para o município. Sem sombra de dúvida nenhuma. Eu preferia que o município tivesse assumido, eu particularmente. Acho que o melhor negócio do mundo é vender água. E você cuidaria da coisa por completo. Certo. Mas de qualquer forma já foi sensacional. Pelo menos agora nós temos pelo menos os instrumentos, Luiz, para cuidar do Ribeirão Paciência. Uma hora eles têm que funcionar. Uma hora a própria sociedade. Uma hora algum prefeito, algum gestor vai colocar em prática. Exatamente. E aí eu te falo uma coisa que eu já disse na Câmara Municipal e 200 lugares que eu fui o tempo todo. Nós, e eu vou me colocar no meio, sou de Pará de Minas, ainda não assumimos a responsabilidade por gestão ambiental do município. Nós não temos uma política municipal de meio ambiente, nós não temos nada que regula, nada. É tudo no grito, na briga. Por isso que você disse, tem muita gente que não gosta. Tem muita gente que não gosta da gente mesmo, não. Sou chato mesmo. Mas por quê? Porque nós não temos absolutamente nada. A gente faz tudo no grito, na briga, na polícia, no Ministério Público. Poxa, por que nós não podemos fazer as coisas de forma organizada? Começar a criar uma política municipal de meio ambiente, começar a mostrar para as pessoas como é que a coisa funciona, como é que você organiza isso. É tudo gestão, Luiz.
É tudo técnica. E isso nós não fizemos. Então, no caso do paciência que você disse, e no caso do lixão. Luiz, eu vou chamar de lixão. Agora ele tem uma manta, custa caro. Olha que bobagem que nós fizemos. Porque para ele existir, para aquilo lá que fizeram, para chamar de aterro sanitário e falar que valia a pena, a gente tinha que ter construído no mínimo uma usina de triagem. Não tinha que estar enterrando tudo lá igual a gente está, não. A gente largou a coleta seletiva para um lado, deixamos a Ascamp, ou fomos paternalistas demais com a Ascamp, ou deixamos ela totalmente solta, o que sozinho não dá conta de ir, não criamos outras associações de catadores, não fizemos usina de triagem e enterramos tudo. A gente enterra ouro. Pará de Minas produz aí em torno de 60 toneladas de lixo por dia. Se você seguir a média mundial, 60% disso é reciclável, no mínimo. 60% de 60 toneladas, 6 vezes 6, 36 toneladas de dinheiro enterrado todos os dias. E nós estamos olhando. E depois reclamamos. Isso tem como gerar emprego e renda para muita gente que não tem qualificação profissional. Tem como fazer muito. Então, tá vendo que gestão ambiental, proteção de meio ambiente, vai além de eu gosto da arvorezinha? Eu adoro árvore, na verdade posso nem falar. Ou do bichinho? Não, nós estamos gerenciando, na verdade, o nosso modo de vida. Gestão ambiental dá dinheiro. O lixão, ele tem o aterro. O lixão, mas vamos o nome chamar é aterro, de aterro. né? O nome é aterro. O nosso aterro aí, ele tem uma vida útil de mais quantos anos ainda? Não sei te informar isso com precisão, não. Mas enterrando do jeito que a gente está, diminui bastante, né? Você acha que o Ribeirão Paciência, um dia, eu não vou nem falar, para ele ter um volume de água como ele teve quando eu era adolescente, criança, né? Que a gente nadava ali naquela ponte da Raimundo Menezes, tinha uma pinguela, a gente pulava ali de mergulho, né? Tinha o Poço da Árvore, que era ali para cima da ponte do São Luís um pouco. Tinha o açude, que eram as piscinas naturais que a gente tinha aí, né? Exato. Com a vantagem que ainda era piscoso. Você levava uma varinha lá com um anzol, tirava um peixinho. Tirava uns peixinhos lá ainda. Você acha que, com todo esse cuidado, que agora parece que os proprietários de terras nas cabeceiras dos rios estão cuidando mais, um dia vai voltar a ser pelo menos um terço do que já foi? Ô Luiz, e aqui é muito interessante isso, todo mundo tem que fazer, a questão ambiental ela é de todo mundo, então todo mundo tem que fazer a sua parte. Eu acho que hoje o produtor rural faz a parte dele muito mais do que antes, acho mesmo, principalmente o pequeno produtor. Então esse foi o primeiro que entendeu, né? Que sem água a terra dele vai lá absolutamente zero. Então eles já fazem. Falta agora o governo, nosso governo municipal, seja ele qual for, começar a assumir a parte de responsabilidade, seu quinhão de responsabilidade. Por último, os cidadãos. Por último não, todo mundo junto é o ideal, né? Tô querendo dizer, algumas pessoas estão na frente um pouco, estão assumindo mais, sofreram mais também. Isso. Outras ainda continuam achando que não, beleza, a água deve dar na torneira. Então eu posso usar da forma que eu achar melhor, sabe? Então falta, mas ainda falta muito. E aí que eu acredito, quando eu falo governo, eu falo assim, mas é muito fácil culpar o governo. Mas nesse caso eu não tenho para onde fugir, Luiz. Quem é responsável pela educação dos munícipes? Quem é responsável por levar esse tipo de conhecimento aos munícipes? É o governo. Quem é o responsável pela gestão de recursos hídricos do município? É o governo, diversos níveis. E seus diversos níveis. Não é num nível só. Percebe que não é num nível só? Nós estamos falando de educação, nós estamos falando de uma série de coisas. Então, se isso não é trabalhado de forma séria, se isso não está dentro do DNA, vamos dizer, do DNA do município, como é que você vai lidar com paciência? Essas lagoinhas que foram uma febre aqui na cidade, em todo o estado de Minas Gerais, como é o nome? Lagoa mesmo. Essas barraginhas, as barraginhas, né, que é o nome mais popular, nas proximidades dos ribeirões. Isso. Parece que funcionou, né? Assim, isso é um método muito interessante, Luiz. Porque pelo menos o Ribeirão dos Paivas, que já tinha acabado... Esse foi o que a gente mais trabalhou nele, e a gente tem um dado concreto da Águas de Pará de Minas, falando que ele perde menos vazão do que perdia antes do que o Paciência. Certo. Ou seja, um único ato que a gente conseguiu colocar em ação durante 4 para 5 anos contribuiu. Imagina vários. Porque você está falando de um ato. Porque eu tenho mais 10 ações de curva de nível, mais plantio nas cabeceiras, mais proteção de nascentes. Agora você imagina se existisse um programa, se existisse uma Secretaria Municipal de Meio Ambiente com um programa de recuperação de manancial.
bem feito, que fosse, não é nada milagroso, sabe? Trabalhado na linha do tempo. Porque aquela captação lá da cachoeira do Martinho, né, que fica ali atrás do posto policial, do Polícia Rodoviária Estadual, sim, ela era a primeira que secava. No tempo das grandes secas, qualquer coisinha ela parava. E onde a Copasa buscou a água por quase todo o tempo que ela Sim, esteve aqui. sim. E a gente não ouve mais falar que mesmo depois da captação ter sido transferida lá para o Paraopeba, não ouve falar que o Ribeirão dos Paivos secou. Não, e outra coisa, aliás, quem está salvando a situação nesse exato instante é ele. Quem salvou a situação para a gente atravessar esse período depois do crime de Brumadinho é exatamente os Paivas, um pouco do Paciência, mas muito mais dos Paivas. Quem salvou muito da situação foi lá. Claro, fizeram uma captação alternativa, alguns postos colocaram para funcionar, mas lá continuou bombeando quase que o tempo todo. A gente deu sorte que a chuva deu uma melhorada do ano passado e esse ano, então ali ajudou demais da conta. E aí eu te faço uma outra pergunta. Não te parece muito estratégico uma cidade ter mais água que depende só dela? Tudo bem, eu posso depender no rio, mas olha o que aconteceu. Foi o que a gente tentou falar. Na época eu tentei falar, beleza, mas vamos dar uma atenção pro nosso manancial, porque é estratégico. Você depender de brigar por causa de água no rio com 30, 40, 50 cidades, nós estamos indo pro Rio Pará. São 35 municípios. Eu já discuti isso com você e você fica bravo comigo, com razão. Quando eu falo isso, é a mesma coisa de alguém falar mal do Atlético comigo. A água do Paraopeba, decorrido um ano, a gente vai lá e vê que ela está sempre foi como feia, era né? antes. Ela sempre foi feia. Aliás, o nome Paraopeba quer dizer rio de água escura. De água escura. Ela está poluída ainda? É o seguinte, Luiz, essa para mim é a parte mais dramática, que precisava de mais. Por isso até citei muito, inclusive como coordenador do comitê de gestão, falar para o município, olha, tem que ter campanha com o pessoal da beirada do rio, porque o pescador vai olhar para o rio e vai ver ele igual. Porém, Luiz, eu não sei que tamanho é a camada de lama que está lá embaixo. Claro que lá em cima tem 3, 4 metros, aqui tem alguma coisa. Ela vai sedimentar. Isso é fácil você entender, ela vai sedimentar. Beleza, tá paradinho, a água que tá passando em cima volta a ser a água do Paraopeba. Pura. Cada vez que alguém mexer naquilo, ou em época de chuva, que aumentar a velocidade, que revolver esse fundo, eu subo a contaminação. Eu contamino todo mundo. E aí acontece o seguinte, nós temos peixe que fica na lama, não temos? Traíra. Com certeza. Entre outros. Estou citando a traíra que todo mundo gosta. Bagre, os bagrinhos. Beleza. Ele está na lama contaminada, você concorda comigo? Concordo. E aí nós vamos comer ele agora? Quando? Está acontecendo igual, por exemplo, a exemplo, e aqui nós não estamos inventando a roda, não. O Rio Doce, até hoje, tem picos de contaminação. 4 anos já, né? Então, nós vamos continuar tendo picos de contaminação no Paraopeba, e aí o que você falou é muito interessante, e por isso que eu falei que aqui o trabalho tem que ser redobrado, porque ele já era um rio feio. Então o cara vai olhar ali, acostumou com aquilo a vida inteira, ele não vai acreditar mesmo não, Luiz. E se ele tiver uma doença séria por causa disso, por alguma contaminação dessas? Eu acho que não vale o risco. Por isso que eu falei, e muita gente, não só você, fala comigo, você está falando que o rio está morto? Morto. Eu prefiro declarar ele morto do que ver gente se arriscando. Agora, isso é uma posição minha, que infelizmente, na minha opinião, não está sendo adotada no geral. Agora, Pará de Minas, hoje então tem... É de causar inveja, né? Vai passar a ter daqui a poucos meses. 4 captações importantes. 4 captações importantes. O rio Paraopeba, que há de servir para alguma coisa aquela água. O córrego dos Moreiras, que não era utilizado e agora é também, né? Ele fica lá nas proximidades do povoado de Trindade ali. O Córrego dos Paivas, não vou nem citar o Paciência mais. O Ribeirão dos Paivas, que ainda abastece uma boa parte da cidade. E está chegando aí a água do Rio Pará. O que você acha disso? Essa fartura de água. Eu não sei se é fartura de muito ou de fartura, né? Porque, na verdade, eu acho o seguinte, Luiz, pode ser muito positivo para o nosso desenvolvimento, mas eu vou insistir muito que a gente cuide mais dos nossos mananciais. Por quê? A qualidade da água do Paraopeba nunca vai ser a mesma qualidade que nós podemos ter no manancial interno. Nunca. A qualidade de água do Rio Pará nunca vai ser a qualidade de água que nós podemos ter do manancial interno. Nunca, porque nós não temos controle sobre eles. Então, de um rio que nasce no município e que eu posso cuidar de tudo dele de A a Z. Eu posso cuidar dele de A a Z. Paciência, Paivas, né? Porque eu posso cuidar dele de A a Z. E eu não posso cuidar do Rio Pará de A a Z. Eu não posso cuidar do Paraopeba de A a Z.
Então, assim, percebe que a gente paga cada vez mais caro para ter uma água cada vez pior? Pior no sentido de que eu gasto mais coisa para tratar, de que eu coloco mais... Porque a diferença do remédio pro veneno é a dose, né? Então, quanto mais remédio eu usar na água... Outra coisa, que essa eu fiquei preocupado na época. No auge dos primeiros dias depois do crime, né? Como você disse aí, lá de Brumadinho. A primeira coisa que se falou foi na abertura de 200 postos. Eu achei assim... Ainda tentando fazer isso aqui, não teve. Artesianos. Eu acho que é um erro também. Gigantesco. Né? Eu não sei... Poço artesiano, na nossa visão, e digo nosso, do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, muita gente lá compactou com isso, é a última da última alternativa. Porque eu estou tirando de onde eu não sei o que tem e, né? E como é que recupera. Isso é a última alternativa. E aqui só vou retornar com um parênteses aqui, o seguinte: quando eu digo que a gente paga cada vez mais caro por água, cada vez pior, tudo bem, a água que chega pra gente está dentro dos padrões de qualidade, não é que a água é ruim, mas para colocar essa água dentro dos padrões de qualidade, eu tenho que tratar ela cada vez mais. Com certeza. E é isso que eu insisto na tentativa de manutenção do manancial interno. Uma outra questão agora mais urbana, isso, mas que tem a ver com a água. A lagoa lá do Parque Bariri. Já é o terceiro ou quarto governo que entende de esvaziar a lagoa para cuidar de alguma coisa. Isso também não... Você não acha que vai acabar prejudicando a lagoa, não? Prejudicar não prejudica, mas você perde o trabalho de recuperação dela. Como assim? Ali dentro tem um monte de ser vivo, não é só peixe, não. Então, cada vez que você esvazia ela, você começa tudo de novo. Os 3 ou 4 outros prefeitos que vieram aí, todos eles, em determinado momento, esgotaram a lagoa. Só. E aqui vai ter gente nervosa com isso, mas porque ninguém quis fazer o serviço completo, né? Mas agora foi feito. Né? Agora, finalmente, parece que nós encerramos, porque consertou aquele vazamento. Eu não vejo motivo nenhum para mexer naquela lagoa, por enquanto. Nos próximos 50 anos. 50 não, porque o assoreamento é um processo constante. Eu conheci aquela lagoa, eu tinha 10 anos de idade. Até que surgisse o Parque Bariri, eu não lembro dela ter... E já era, aquilo muito mais água. Exatamente, é isso que eu quero te falar aqui. Esse tipo de... Quando você está falando do meio ambiente urbano, significa que ele tem que receber mais manutenção. Por quê? O que assoreou o Parque Bariri? A construção do São José. O que vai assorear essas lagoas aqui? A construção do bairro em volta. Isso é um processo natural. Nós é que temos, o município é que tem que assumir a gestão ambiental própria e saber que ele vai ter que dar manutenção nas lagoas dele. E aqui eu vou extrapolar o raciocínio com você, extremamente úteis para outras coisas. Se você pega essas lagoas e coloca pista de caminhada, gente para fazer caminhada em volta, área de contemplação, se você deixa o pessoal pescar de varinha, solta os peixes para o pessoal pescar de varinha, até na época da Piracema, que não pode pescar em outros lugares. Se você incentiva as pessoas a usar isso, você tem mais saúde física, mental, mais meio ambiente equilibrado, você tem ganhos para a cidade. É isso que a gente tenta trazer. Agora, quanto ao que você falou, exatamente o que você disse do projeto, a questão da manutenção, nós temos que assumir que, olha, gestão ambiental municipal é responsabilidade do município e tem que ser feita de vez em quando. A Lagoa do Bariri não vai durar 50 anos daquele jeito. Daqui 10 tem que ir lá dar uma olhada. Que tanto de água que tem aqui? Não está na hora de mexer? Não, não está não. Pode esperar mais 5. Beleza. E a outra lagoa? E a do Eldorado? E a de não sei aonde? E a de não sei aonde? Tem que atender as pessoas e tem que dar manutenção. Você tem que cuidar da sua casa, você tem que trocar lâmpadas, você tem que arrumar o encanamento, você tem que arrumar esgoto, não é isso? É a mesma coisa com a cidade. Recentemente nós entrevistamos o Dr. Marcos de Abreu e ele teve uma ideia de construir um lago de contenção exatamente onde hoje é aquela escola do SESI Senai ali. Seria um lago gigantesco que seria abastecido pelo Ribeirão Água Limpa. Água Limpa. Né? Estaria cheio com talvez um ano, com uma temporada de chuva, a lagoa estaria formada. Seria uma área de lazer. Sim. Né? E esse projeto existe. Está na prefeitura. Como vários outros. Só que agora ele não é mais. Hoje, Luiz, ele demanda uma indenização muito grande. Pois isso é que é o problema. E na época não tinha indenização. E aqui eu vou te chamar a atenção para isso. Por que às vezes eu sou o chato em vários conselhos que eu vou, não Você só está enxergando na frente. E porque eu enxergo os erros do passado. A gente não ter assumido a gestão ambiental do município fez a gente lotear um brejo. É basicamente
tudo lote, e se você pisar lá, você vai atolar até o joelho, porque eu já andei lá tudo. Tem áreas lá, áreas enormes, que é um brejo gigantesco. Como é que você ia construir em cima de uma área dessas? De onde vem isso? Essas pessoas foram ruins? Não foram. O que faltou foi levar a gestão ambiental em conta. E na época... andar nos locais. No final da década de 70, quando o governo federal resolveu atuar forte nos municípios para acabar com aqueles aglomerados nas grandes cidades, e foi criada uma lei, acho que é 6766. 6766, famosa 6766. 6766, que ela pegou muitos loteadores aqui em Pará de Minas de calça na mão, porque ela chegou e muitos loteamentos já estavam em andamento. Hoje não poderia vender um lote ali, seria... Não, hoje não seria aprovado. Não seria aprovado. Hoje não ia deixar aprovar, exatamente. O que aconteceu? A lei chegou, infelizmente, ela chegou com uns 2 anos de atraso. Olha só, o que aconteceu? E aí eu te falo porque eu fiz parte disso junto ao CODEMA. A gente começou a colocar, dentro da nossa limitação, alguma ordem na bagunça. Começamos a exigir, não, isso aqui não dá para você fazer. Não, a gente quer ver o projeto antes. Como assim vocês querem ver o projeto antes? Vocês são CODEMA. Nós temos que ver o projeto antes, porque nós temos que saber o que tem lá. E do outro lado... Aí começou a chegar. Quando começou a chegar os projetos, a gente começou a falar, olha, meu amigo, a gente foi na área lá, ali não dá para você fazer, não, ali tem um brejo. Mas ali não vai dar para você fazer por causa disso. E aí a gente começou a ter, por exemplo, hoje em dia, não pode mais, no loteamento ABREI, quando tem alguma APP, alguma área de preservação permanente, você não pode ter fundo de lote para essa APP, tem que ser rua. Porque o muro do fundo de lote na APP anda. Tem um caso aqui em Pará de Minas, já do outro lado da cidade, lá no bairro São José, que na preservação das nascentes daquele córrego que forma a Lagoa Bariri, tudo loteado. Tudo, ali é tudo lote. Né? Então... Tem 300 lotes ali, Luiz. Pois é. Ou mais, né? 300. Mas hoje aquilo tudo ali é uma APP. É com muita luta, Luiz, porque se continuasse, agora já cessou, do jeito que estava, com gente entrando com trator de qualquer jeito de noite, fim de semana, etc., uma hora seca. Se secasse, ia acontecer 2 coisas. Primeiro, o lote ia existir, porque deixou de ser APP. E segundo, você podia desistir da Lagoa do Bariri, porque a única fonte de água vem exatamente dali. Aí você transforma a lagoa num campo de futebol, sei lá. Ama Pangeia. Fala das pessoas, que eu acho assim, a pessoa quando fala assim, eu estou colaborando lá na Ama Pangeia, aí tem gente quando escuta aquilo dá um pulo para trás. Principalmente se for alguém ligado ao agronegócio, for proprietário de terras que é banhada por um córrego. Luiz, eu vou antes de falar das pessoas que compõem, eu vou fazer um parênteses. Para registrar. Vou registrar sim, faço questão porque me ensinaram muito. Mas primeiro eu vou te fazer um parênteses que a gente conseguiu ao longo dos anos mudar essa visão. Nós conseguimos mostrar para o produtor rural, para você ter uma ideia, a gente conseguiu entender que o produtor rural começou a enxergar a gente como parceiro. Eu te falo que eu fui recebido nos projetos da Ama Pangeia na cozinha dos produtores rurais nas fazendas. Ou seja, sabe, bem recebido, com gente que foi lá para ajudar, porque em algum momento a gente eu conseguia falar para eles, olha, tô aqui para te ajudar. Eu tive a paciência de ouvir alguns que xingaram, que acharam ruim, mandaram comer capim, isso me aconteceu demais. Muitos desses depois patrocinaram projetos nossos. Isso foi uma vitória no sentido, conseguimos mostrar alguma coisa para alguém. Então hoje, acredito, não se mudando a postura, a Ama Pangeia é vista como parceiro do produtor rural. Sim, pelo sindicato rural, pelos produtores, hoje é visto como parceiro, como gente que quer, olha, a gente conseguiu mostrar, tudo bem, temos que preservar, explicar o porquê, explicar o como e ajudar a defender essas pessoas. Agora, dentro da AMA, da composição que você disse, e isso para mim foi uma oportunidade muito grande porque eu pude ver visões diferentes. A gente tinha lá na época que eu entrei o André Rufino, que era representante da FIENG, ou seja, da indústria, ele tinha uma visão de meio ambiente. Certo. O Itamar, da Emater, Itamar José Ribeiro, que sensacional, e ele tem outra visão de meio ambiente. O Itamar, quando chegou em Pará de Minas, ele era o mais jovem funcionário da Emater. Hoje eu acho que ele já é o vovô lá da Emater. Provavelmente. O Itamar também já tem uns 40 anos que ele está em Pará de Minas. Não sei o tempo exato, mas tem muito tempo realmente. Gente então, boa, mandar um abraço pro Itamar. Gosto demais do Itamar. E ele tem outra visão. O Zé Gomes, da Copasa, tinha outra visão. Mas teve mais de um representante da Polícia Militar, inclusive o Sargento Kennedy, que é o atual presidente. Então era outra visão de meio ambiente. Tinha um consultor, que era o Reinaldo Zampesi, que tinha outra visão de questão ambiental. O representante do Ministério Público, o Delano, outra visão de questão ambiental. Isso me permitiu, ao longo dos anos, começar a enxergar, gente, é a mesma coisa, mas cada um
enxerga de uma forma. Como é que eu vou navegar? E aí eu já estou falando de mim. Como é que eu vou navegar nisso tudo? E entre eles ali. Então isso foi uma oportunidade muito grande. Me deu muito trabalho de parar, pensar, estudar, mas começar a ver, então se eu mudar o discurso, sabe? Começar a tentar entender o que cada um queria, o que era importante. Você adquiriu o famoso jogo de cintura. E mais do que isso, eu consegui aplicar o conhecimento e dizer, não, mas se isso é importante para você, para a preservação, então peraí, vamos conversar? Dá pra gente mediar esse conflito. Começou a unir os contrários ali, então, que no final tinha o mesmo objetivo. Isso foi uma das coisas que depois foi abrindo as portas para mim, porque eu fui parar nesses conselhos que eu te falo aqui e vários outros, a convite. Porque eu começava a falar as coisas, as pessoas, mas tá com uma visão diferente, boa essa visão sua aqui, vem cá ajudar. O que assusta quando fala em meio ambiente, principalmente o ruralista, o fazendeiro, é que ele, por falta de informação, eu acredito até que tenha sido isso, ele infringe a legislação, faz uma cerca muito próxima de uma lagoa ou perto de um córrego, e não podia fazer aquela cerca ali por ser área ambiental. Mas ele nem sabia, quando ele comprou aquela fazenda há 50 anos, não existia, não era área ambiental. Teve muito isso. Aí vem o pessoal lá do governo, não sei de que órgão que é, se é do IBAMA, se é do IEF. Há diversos órgãos. Até acredito. Que cada um vai lá e sapeca no coitado lá uma multa, que ele tem que, se ele vender a propriedade, ele não paga a multa. Esse foi na minha visão hoje, foi o maior erro que foi cometido. Foi exatamente esse erro. A gente passou do nada, a gente não olha nada na questão ambiental, para de repente eu vou simplesmente punir. Muita gente não sabia, muita gente também fazia por querer, mas muita gente não sabia. A maioria, eu acredito que não sabia, não estava informado, principalmente o pequeno. E esse para mim foi um grande erro de todo mundo. Porque também, eu já falei isso em outras esferas de discussão. Se você pensar bem, por exemplo, começou a dar problema, vamos sentar e conversar. Não. Ficou um de um lado gritando, o outro do outro, descendo a caneta. Gritando, descendo, o tom de voz foi subindo, fomos brigando cada vez mais, mas não conversando. Nós não tivemos, por exemplo, a entidade de classe que ajudava a levar esse conhecimento então também. Por que os sindicatos rurais não podiam levar esse conhecimento também? Foi mais fácil brigar para todo mundo. Faltou esse entendimento, e a gente partiu do nada para o tudo. E isso é extremamente conflituoso. Para mim isso entrou também o fator político. Que o político, entrou o fator político. Ele tende a ficar a favor da pessoa que supostamente está sendo prejudicada e começa a fazer campanha contra as multas. Exato. Em vez de promover um trabalho de reeducar. Vamos resolver isso aqui? Em vez de vamos resolver isso aqui, não, vou mais um gritando. Ele quer que arrecada, né? Então... Ou quer que para de multar só. A gente parte do, beleza, eu tô te multando de qualquer jeito, não, então deixa eu fazer o que quiser. Não é assim também. Hoje o quadro é outro, né? Já tá mudando. Já melhorou. Já melhorou bem, Luiz. Não é isso tudo, não. Não estamos tipo assim, navegando em mar de céu de brigadeiro, voando em céu de brigadeiro, não. Mas já melhorou bastante. Mas aí você começou a aparecer em Pará de Minas, tem um jovem lá, o Zé Hermano e tal. Você foi parar na presidência do Comitê de Bacia do Rio Pará. Do Rio Pará. E isso também foi um negócio muito bacana. Porque o Rio Pará, ele nasce bem longe de Pará de Minas. Muito longe de Pará de Minas. Ele, na verdade, são 35 municípios que fazem parte do comitê, tem mais. Qual que é a situação do Rio Pará hoje? Ruim. Péssima também. Péssima também. Péssima. Tem áreas de conflito, inclusive Pará de Minas hoje é área de conflito por uso da água. Ou seja, você não pode dar outorga para ninguém. Se eu quiser trazer uma indústria para cá hoje, não tem jeito. Porque não tem água. Olha só, a fartura de água que você falou agora há pouco. Nesse momento, nós não temos fartura nenhuma. Tá farturas, né? Tá fartando. Tá fartando. Então, e aí, isso foi um entendimento também do Rio Pará. Isso também me deixou muito feliz na época. Porque eu recebi um convite, tanto do IGAM, que é o Instituto Mineiro de Gestão de Águas, quanto da FIENG, para compor a chapa, com o presidente. Eu fui convidado para integrar a chapa com o presidente. A FIENG é secretária, o IGAM é vice-presidente, mas a presidência é sociedade civil, eles me convidaram para compor essa chapa com eles. Ou seja, estou falando alguma coisa que faz sentido para muita gente. E aí, Luiz, só que lá a gente pegou um ambiente totalmente sucateado, por diversos fatores. O Pimentel roubou o nosso dinheiro todo, 6 milhões e 700 mil reais. Estou tentando. O Fernando Pimentel, o governo Pimentel, contingenciou o recurso do comitê todo.
O Zema continua com ele contingenciado, porque segundo ele não tem condição de pagar. Já tive discussões com o próprio governador, discussões no bom sentido, na mesa do governador sobre isso. Nós estamos totalmente sucateados porque a gente tinha que poder investir na bacia, exatamente. Vamos começar a fazer alguma coisa para poder revitalizar o rio. Então a gente está reconstruindo esse comitê e correndo atrás do que é nosso por direito. Mas o Rio Pará está ruim, Luiz. Ruim, em qualidade e quantidade. O São João, então, nem se fala. O São João nem se fala. O São Apesar João, de ser bem menor. a eterna promessa de que Itaúna vai tratar esgoto. Né? O São João tem 100 quilômetros, né? A extensão eu não sei dele. de cor, assim, mais ou menos isso aí, mas eu não sei de cor. Mas ele tem aí Itaúna logo na cabeceira dele, né? e não trata esgoto até hoje. Eu escuto essa promessa de que Itaúna vai tratar esgoto há 8 anos. Outro dia saiu na imprensa mineira aí, não sei se você chegou a ver, deve ter chegado, logicamente, é sobre o Rio São João, que o órgão estadual condenou essas usinas hidrelétricas que tem no Rio São João, ali no município de Itaúna, todas estão condenadas, né? Inclusive com risco de desabar, de romper. Só que lá é só água, né? Mas vai dar um reflexo muito grande no nosso distrito do Carioca, que tem uma represa ali também. Que na verdade parece um campo de futebol hoje, né? Tá verdinho. Infelizmente o Aguapé tomou conta. E o Aguapé não sai enquanto não tratar o esgoto. Que o Rio São João, a longo prazo, se ele voltar a ter uma água em boas condições, pode ser também no futuro uma outra fonte de abastecimento aqui da cidade. Pois é, pode. Aí nós vamos ficar com 5. E não vamos cuidar da nossa, será? Pois é, investir no nosso. E o nosso, nós não vamos olhar para ele? Essa é a minha preocupação, Luiz. O básico é a gente começar a assumir mais a responsabilidade, a nossa responsabilidade individual e coletiva, que aí começa dentro da sua casa. O que eu posso fazer? Cara, você separa seu lixo pelo menos. Mas vai para o mesmo lugar, porque nós não temos que fazer. Beleza, mas você está fazendo a sua parte? Você usa menos embalagem? Você faz a sua parte ali? Entende? E você cobra de alguém que pode fazer alguma coisa, que possa fazer, você cobra do seu vereador, você cobra do seu prefeito, você pede, você vai numa reunião, você participa. Eu acho que está faltando, e aí é engraçado que a gente começa falando de meio ambiente e termina falando de cidadania, né? Porque não tem jeito. É tudo interligado. É tudo uma música só. Eu gosto dessa frase, é tudo uma música só, e a gente tem que começar a entender isso. Nós temos que começar a participar disso. Temos que começar a ajudar isso a acontecer. Então isso carece, nós estamos às portas de uma nova eleição aí. E aí, nós vamos continuar fazendo as mesmas coisas? E aí, nós vamos continuar sem propostas, sem ideias, só sentado, gritando na rede social, digitando alguma coisa? Ou nós vamos assumir responsabilidades? Nós, próximo prefeito, próximos vereadores, cidadãos, ou nós vamos... As empresas são as primeiras, e aqui eu faço uma defesa muito interessante. As primeiras que estão assumindo, nem que seja debaixo de muita cobrança, são as empresas que estão assumindo as responsabilidades, cada vez mais. E o resto? E nós nisso tudo? Cada um tem uma resposta, né? Quem é cada um de nós nisso tudo? Como é que a gente faz isso funcionar? Sabe, eu vou deixar essa provocação mais do que o que você deixou de perguntar, porque tem um mundo do que você deixou de perguntar. A questão ambiental vai ter um mundo diferente aqui. Cada hora a gente pode ficar um assunto, eu vou ficar aqui horas falando, até porque você já viu que eu gosto. Nós temos que fazer uma série de entrevistas com o Zé Hermano para atualizar. Até porque você já viu que eu gosto. Mas eu uso isso muito atualmente, desde criança até adultos. E aí, quem que é cada um? Essa resposta é de cada um. O que nós vamos fazer efetivamente para ajudar a melhorar? Você quer meio ambiente melhor? Você vai ter que eleger melhor, você vai ter que atuar melhor, você vai ter que cobrar melhor, você vai ter que gastar às vezes mais um pouco para você fazer a coisa funcionar. E aí, você está disposto a fazer isso? Essa pergunta é para o cidadão aí, para o eleitor todos. Que vai atuar no final do ano. Essa pergunta é para nós todos, Luiz. Sabe? É isso que move a coisa como um todo. Como eu posso fazer melhor? Quem sou eu nisso tudo? Zé Hermano, muito obrigado pela sua agradeço. Participação. Eu que agradeço. Essa entrevista, o Maurício gosta muito de falar isso, que essas entrevistas que a gente está fazendo, elas vão ter um valor assim, muito grande daqui a 20 anos. Creio que sim. Né? E neste caso de hoje, as pessoas vão lembrar, olha que bacana que o planeta mudou, o Pará de Minas foi junto e o Zé Hermano foi um que pregou. Ou então falar assim, esse inferno que está aí, o Zé Hermano já falou disso há 20 anos atrás. Tomara que não seja essa segunda opção, Luiz. E assim o Zé Hermano foi o nosso nome do dia desta vez. Obrigado.